Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Enquanto vão entrando aí, eu vou só me acertar pra gente já começar. Bom dia. Vamos pôr uma musiquinha, né? Bom dia, Lu. Ixi, minha voz tá me ouvindo? Bom dia. Acordei aqui. Tô com voz de quem acordou agora, né? Mas eu já acordei faz tempo, gente. Acordei 6 e pouco, mas... Bom dia, Tata. Acordou cedo hoje. Ah, que bom que o áudio tá bom então, gente. Fico feliz. Tá, que bom que dá pra ouvir. Vou colocar uma musiquinha aqui só pra gente ir dando uma calmadinha aí no coração. E a gente já vai começar. Tá bom? Só pra dar tempo de sentar na cadeira. Respirar. Sentir a presença. Entrar em estado de adoração. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos subir, gente. Vamos subir. Com o peso da tua glória mais perto. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade
tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Tempestade é você. O que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Quando eu vou subir. Amém, Jesus. Que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Vou fazer morada até te encontrar. Que muitos desistiram, vou fazer morada. Do monte mais perto, com o peso da tua glória, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Já vamos orar então? Papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por mais uma revelação enviada a nós nesta manhã, sábado, Senhor. Sábado, Deus. Para alguns dias de descanso, para alguns dias de trabalho. Nós queremos te consagrar este sábado, Senhor. Nós queremos te consagrar essas primeiras horas do nosso sábado, Deus. E nós queremos te pedir, papai, que o Senhor nos faça entender que é tudo sobre você. É tudo sobre você. Faça-nos, ó Senhor, lembrar no decorrer de nosso dia, na preparação do nosso dia, nos planos para o nosso dia, que é tudo sobre você. Nos ajude a lembrar também no final do nosso dia, para que se por acaso algo que planejamos, algo que nós queríamos, algo que nós desejamos não aconteceu da maneira como a gente planejou, como a gente quis, como a gente desejou, é tudo sobre você. E é assim, Senhor. Nos ajude a lembrar disso também em nossos momentos de aflições, em nossos momentos ansiosos, em nossos momentos de criança birrenta.
Nos ajude também a nos lembrar em nossos momentos alegres, em nossos momentos felizes, em nossos momentos de conquistas, que é tudo sobre você. E principalmente, Senhor, nos ajude a lembrar disso nesse momento, nesses próximos minutos que estaremos aqui diante de Ti. Ah, Pai, nos ajude a lembrar que é tudo sobre você. O que sai da nossa boca nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que tudo aquilo que não vier do céu seja esquecido, seja enterrado, não seja percebido, mas que aquilo que vem da Tua boca, aquilo que vem da Tua presença, aquilo que vem do impacto da Tua glória, quando nos debruçamos na Tua palavra, encontre um solo fértil em nosso coração e que nada possa roubar isso de nós, mas que isso venha enraizar de tal maneira, Senhor, que venha germinar, venha formar uma árvore tão grande que seja o suficiente para alimentar pessoas, para nos alimentar até o fim dos nossos dias, enquanto a gente respirar. Senhor, eu te entrego esse momento nessa hora, eu te dou graças, eu te louvo, eu quero bem dizer o teu nome, porque o Senhor está nos dando privilégio, Senhor, de ter a liberdade de falar do teu nome assim, abertamente, numa live. Nós temos a liberdade de ter acesso à tua palavra, à Bíblia, a qualquer momento. Obrigada, Senhor. Mas muito mais do que isso, muito obrigado porque o Senhor despertou em nós o desejo de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por essa revelação acerca da importância da nossa vida estar entregue na tua vida. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor quer vida na vida e a tua vida na nossa vida. Nós te agradecemos e nós te pedimos para que o que vai acontecer aqui agora seja testificado no espírito de cada um, para que todas as pessoas que vão ver isso, seja agora na live ou seja depois dela salva, que elas sejam tocadas de uma maneira sobrenatural pelo teu Espírito Santo. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade total no nosso meio, para fazer como o Senhor quiser. É o Senhor quem determina o que vai ser falado, quanto tempo vai ser durado. É o Senhor quem determina o que vai ser feito, se é estudo, se é devocional, se é adoração. É o Senhor. É o Senhor quem faz. Tá tudo entregue nas tuas mãos. Faz do jeito que o Senhor quiser fazer. Nós estamos aqui rendidos à tua vontade. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos no 6º dia. E isso é maravilhoso, né? Bom, pra variar, eu tô aqui apanhando do computador, mas já vai, já. Tô chegando. Tem paciência comigo, gente. Eu tô chegando. Bom, vocês estão felizes? Eu tô. Porque eu tô. Eu tô muito feliz com o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Tô muito feliz porque quando eu comentei com vocês que eu achava muito interessante, eu sugeri, né, para vocês que vocês fizessem o
próprio estudo de vocês do Salmo 119, e aí a partir daí que, em nome de Jesus, vocês tomassem gosto por isso, né? É porque, gente, quando a gente faz uma preparação de um estudo, principalmente para ensinar para alguém, nós falamos sobre isso, né? Mas eu queria reforçar. Quando a gente faz um estudo, principalmente para passar para alguém, seja como for, seja em forma de post no Instagram, seja em forma de stories, seja em forma de live, seja num grupo de WhatsApp, Telegram, seja para conversar com uma roda de irmãos, de amigos, né? Mas quando você se prepara e quando você pede para Deus uma palavra, a própria palavra fala que ela é uma espada de dois gumes, né? Que ela é uma espada de dois lados, então ela vai cortar para os dois lados. Mas na maioria das vezes, ela corta primeiro para nós. Ela vai ministrar primeiro no nosso coração, sabe? Porque eu acho que um dos maiores, se não o objetivo principal, o propósito principal, né, do Senhor, quem sou eu para falar a respeito disso? Porque quem é que conheceu a mente do Senhor, né? Mas conforme a gente vai estudando e vai conhecendo, né, a característica de Deus e o coração de Deus, a gente começa a entender que o propósito de Deus é formar várias cópias de Jesus, né? Isso é muito falado, né, na nossa igreja, na Jesus Copy. Então, Jesus fazia assim, né? Jesus fez isso. Jesus fez 100% homem e veio à Terra e viveu em um corpo humano, né? Para passar por tudo que a gente tem passado, para viver tudo que a gente tem vivido, para morrer carregando um pecado, com a diferença de que ele não cometeu nenhum pecado. O Cordeiro é puro, é imaculado, né? Mas ele veio para viver e falar com propriedade acerca de sofrimento, né? Porque imagina só como que seria então, como assim? Eu acho que uma coisa que ia acontecer com certeza era bem-aventurados os que sofrem, né? Porque eles vão encontrar consolo. Acho que a primeira coisa que a gente falaria é: você fala isso porque você não sabe o que você está falando, você nunca sofreu, você não tem pecado, você nunca foi injustiçado, nunca foi envergonhado, né? Você nunca sentiu dor, você nunca ficou ruim aí no teu corpo, você nunca se irou, você nunca perdeu o controle das suas emoções. Então, é fácil falar. A gente não pode falar isso a respeito de Jesus, porque ele passou por isso tudo, né? Então, ele veio e já como 100% Deus, já sabendo de tudo que ia passar, né? Ele conseguia trazer a palavra com total segurança, com total confiança. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vem pregar a palavra, ou quando a gente vem explicar a palavra, quando a gente vem falar da palavra, na maioria das vezes é algo que Deus está querendo falar primeiramente no nosso coração. Então, o que eu quero dizer com isso tudo aqui é que eu tenho sido muito ministrada e por isso estou muito feliz. Estou muito feliz com o que Deus tem me falado novamente, porque uma coisa é quando eu faço meu estudo sozinha e uma outra coisa é quando eu faço meu estudo querendo compartilhar com alguém. Gente, isso é fantástico, por isso eu deixo aqui o meu conselho, o meu pedido, eu deixo aqui a minha dica, faça isso, compartilhe
compartilhe os seus estudos. Compartilhe os seus estudos. Fale com as pessoas, olha, procura, pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, traz para mim pessoas que tenham interesse em se aprofundar na palavra. Porque daí é um animando o outro. Então, eu deixo aqui novamente o meu conselho. Novamente, eu falo para você, eu não sei como que você vai fazer isso, eu já falei, né? Instagram, WhatsApp, pessoalmente, eu não sei. Mas faz, de verdade, faz. Ah, mas Deus não me chamou para fazer isso, Deus chamou para fazer cada... Não é, isso não é verdade. Porque em Mateus 28 ele vai falar, vão e façam discípulos, né? Batizando e ensinando. Ensinando eles a guardarem tudo que eu ensinei para vocês. E eu vou estar com vocês, tá? Até o final dos tempos. Então, essa é a missão para todo aquele. Lá não está escrito apóstolos vão. Lá não está escrito professores vão, mestres vão, pastores vão. Não. Ele está falando para os discípulos que estavam seguindo ele, que estavam lá com ele, né? E quem são os discípulos, gente? Todo mundo que decidiu seguir Jesus. Né? Todos nós que decidimos ser discípulos, é claro, né? Porque tem gente que decidiu só seguir, só conhecer, né? E tem aqueles que decidiram ser discípulos. Então, se tem, né, no nosso coração, eu quero ser um discípulo, que é o que nós devemos ser, nós não devemos ser só seguidores, né? Mas esse é assunto para uma outra live, tá bom? Deixa eu entrar aqui no Salmo 119, senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Hoje é sábado, hein? Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar de Salmo 119. A gente já tá no versículo 121 e hoje a gente vai até o 144. Depois a gente só tem mais amanhã e segunda-feira, né? Então, amanhã e segunda nós vamos fazer só 2 estrofes, né? E aí a gente acabou, porque são 176 versículos, ok? Bom, vamos lá? Hoje, novamente, a gente estava fazendo um comparativo. Eu quero trazer uma coisa para vocês que foi bem interessante. Ontem, a Lu, ela entrou em contato comigo e me trouxe uma questão acerca da comparação das versões. Lembra que eu falei nas outras lives que é muito bom a gente fazer essa comparação, porque a gente enxerga coisa que, às vezes, né, passa. Ou coisas que Deus quer falar com a gente, ou coisas que são remas, às vezes logos, né? Então, é muito bom a gente fazer essa comparação e perguntar, sempre perguntando para o Espírito Santo, por que isso saltou a minha palavra, aos meus olhos, né? Então, ela percebeu que na versão TPT, a palavra ela é usada com P maiúsculo. E nas outras versões, a palavra é usada com P minúsculo, embora tenha algumas outras versões que também em alguns versículos vai usar o P maiúsculo. Então, que foi o que ela trouxe, o que nos leva a entender que quando é usado P maiúsculo, é direcionado, é falado, né? Tá falando, se referindo a Jesus, a palavra, o verbo. E que quando é P minúsculo, está se referindo a logos, a palavra, né? A lei, aos escritos, a preceitos, a mandamentos, né? Que é isso tudo que todas essas palavras a gente encontra no Salmo 119, ok? Então, lá na primeira live, quando eu falei que eu ia usar a TPT, foi por quê? Porque eu estava também fazendo um curso em Cantares. E no curso, no estudo com a Val, em Cantares. E nessa versão TPT, ele traz uma ilustração, né, falando do beijo, né, e que é o beijo da Corá, o beijo da palavra, né. Então, a gente tem aprendido que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, né, da boca de Deus.
Então, é muito interessante isso, porque se a gente for fazer o que eu estava conversando com ela, a gente não tem como desconectar uma coisa da outra. Então, a gente não tem como falar assim, não, isso daqui, quando eu penso na palavra logos, eu não penso em Jesus. Eu não penso na presença, eu não penso no estar na presença de Jesus, né? Ou estar me referindo de Jesus. Porque, na verdade, aqui, nessa versão TPT, o que a gente vê é que é tudo, praticamente tudo tem a ver com Jesus. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tá? Então é tudo que sai da boca dele, é tudo que vem dele, é tudo que tá no coração dele, tá falando das afeições dele, tá falando do que é importante para ele, entende? Então, sim, a palavra com P minúsculo tem a ver com logos, a palavra com o P maiúsculo existe grande possibilidade que estejam falando de Jesus, como por exemplo o Salmo 119, versículo 105, na versão que ela me trouxe, estava escrito que a tua palavra, né, que a palavra era escrita com P maiúsculo, nesse caso. Então, que é o próprio Jesus quem traz isso. Mas, quando você encontrar escrito com minúsculo, eu não aconselharia você dizer, você salvar isso na sua mente, sabe? Aqui tá falando a palavra lei, né? Porque a lei é ele, né? Os mandamentos estão, né, baseados, envolvidos, embasados nele, na vida dele, né? Porque tudo foi feito por ele, para ele, né? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, ok? Então, a gente vai ler aqui hoje na versão TPT e eu vou fazendo alguns adendos, tá, gente? Aqui, a partir do versículo 121, e se você puder, abre também a versão NVI e a gente vai, às vezes eu vou fazer uma comparação e pode ser que eu use uma outra versão também, tá bom? Eu não sei, pode ser, mas aí eu aviso quando for uma versão diferente, ok? Então vamos lá. Vou seguir seus caminhos, ok? Do versículo 121, a primeira estrofe, até o 128. Em outras versões, vai falar assim: eu sigo os teus ensinamentos. Então, percebe? Caminho, ensinamento, lei, né? Mas a gente segue alguém, ok? Que é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, você vai ouvir dizer que a palavra de Deus é o nosso pão diário, a palavra de Deus é a vida. Você vai ouvir dizer que o caminho, né, é Jesus, né? Você vai ouvir dizer que a palavra é a verdade, mas a verdade também quem é? Quem é que se denomina verdade? O próprio Jesus. Então, é ele quem dá essa denominação para ele, ok? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Logo, eu sou a palavra com P minúsculo, a palavra com P maiúsculo. Eu espero que eu tenha me feito entendida aqui, ok? Mas a importância de você fazer o teu próprio estudo e trazer as questões, porque a gente pode, né, junto, mergulhar ainda mais fundo, né? Porque isso é bem profundo, né? Foi uma atenção aí. Lembra que eu falei na semana que quando a gente vai lendo, parece que as palavras, as letras vão criando vida, né? E é isso que acontece. O que passou várias vezes aí no teu olhar, hoje, de repente, você tá vendo com um outro
com outro olhar, né? Por quê? Porque é exatamente isso que Deus está querendo ministrar nesse tempo no teu coração, ok? Então, eu diria que se tem algo que Deus está tentando falar aqui agora, por exemplo, para Lu, que se atentou a isso, é que é tudo sobre mim, com P pequeno e com P maiúsculo, desde as coisas menores até as coisas maiores. Não tem como você me desconectar de nada, ok? Então, quando eu estiver falando da literatura, quando eu estiver falando da ciência, quando eu estiver falando, sou eu. E quando eu estiver falando de algo revelado, ou seja, de ontem, né? Quando eu estiver falando das coisas criadas, sou eu. E quando eu estiver falando das coisas reveladas, também sou eu. Então, eu estou falando de mim. Ok? Então, vou seguir seus caminhos, eu sigo os teus ensinamentos. Versículo 121, vamos lá. Não me deixes à mercê dos que me odeiam, pois vivo para fazer o que é justo. Deixe-me ouvir sua promessa de bênção sobre minha vida, libertando-me dos orgulhosos opressores. Como um amante apaixonado, anseio por mais de sua salvação e por suas promessas virtuosas. E aí aqui, gente, ó, o adendo, abre aí, um adendo. Em outras versões, ele vai dizer assim, ó, os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves e assim cumpra as tuas promessas. Ok? Então, em uma versão, tá, os meus olhos estão cansados de tanto olhar, e já na TPT, ela é completamente diferente, como um amante apaixonado, anseio por mais da tua salvação. Você vê que aqui é traduzido, o inglês, ele faz uma tradução diferente, né? Na TPT vai trazer essa tradução diferente. Mas, se você pegar as duas frases, né? Olha só, como um amante apaixonado, anseio por mais de sua salvação e por suas promessas virtuosas, né? E na outra ele vai falar, os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salvas e assim cumpra as tuas promessas. Então, aqui, eu acho que o salmista está querendo dizer é que um amante, ele nunca está satisfeito. Entende? E que ele já não aguenta mais esperar. Ele não aguenta mais procurar pelas promessas, sabe? Sabe quando você fala, nossa, eu já tô você tá cansado de saber. Sabe assim? Então, os meus olhos já estão cansados de tanto olhar. Só que não tô satisfeito, vai falar na TPT. Entendeu? Enquanto em uma versão ele fala, olha, eu já entrei em contato com isso tudo, eu já sei, o Senhor já ministrou no meu coração, mas eu continuo esperando que o Senhor me salve, eu continuo esperando que o Senhor cumpra as promessas. Não tá bom, não parou, não tá por aqui. E na versão TPT ele vai falar, como um amante apaixonado, eu anseio por mais da sua salvação, por mais das suas promessas. Entendeu? Então, embora sejam frases completamente diferentes, o significado acaba sendo o mesmo. Eu tô cansado de saber, mas ainda não é, eu continuo. Ainda não é tudo. Eu ainda não tô satisfeito. Lembra da insatisfação santa que a gente falou? Né? O amante, ele nunca tá satisfeito. Ok? Aí, o 124. Deixe-me sentir seu terno amor, pois sou seu. Aqui, gente, outro adendo. Pois sou seu, na versão TPT, né? Pra mim, isso aqui fala muito sobre a segurança. A segurança de saber quem você é. E por isso que eu gosto dessa versão, sabe? Que é deixe-me sentir o teu terno amor. Eu preciso de Deus para amar Deus. Estamos falando isso a semana toda. Pois eu sou o seu. Dê-me mais compreensão de seus caminhos maravilhosos. Grifa essa palavra aí para mim, por favor. Ou anota, não sei como é que você está fazendo. Mas grifa, por favor, maravilhosos. Caminhos maravilhosos. Tá bom? Aí a gente vai falar disso depois. 124.
na versão NVI, trata o teu servo conforme o teu amor leal, né? E ensina-me os teus decretos. Então, na NVI ele vai falar, trata o teu servo conforme o teu amor leal. E na TPT ele vai falar, trata o seu, deixe-me sentir o seu terno amor, porque eu sou seu. Né? Você me fez seu, você me vê como seu, essa é a tua lealdade. Independente de quem, do que eu faça, você me vê como seu. E essa é a verdade que não tenho para onde correr, eu sou seu. Entendeu? 125. Eu preciso de mais revelação da sua palavra. Olha aí o amante que nunca está satisfeito. Para saber mais sobre você. E por quê? Lembra que a gente falou para fazer perguntas? Por quê? Porque eu sou apaixonado por você. O amante que anseia mais. Né? 126. Senhor, chegou a hora de você romper. Faz uma coisa aí para mim. De novo, anota aí uma coisa. Abre parênteses. Coloca esse adendo aí. Ousadia. Olha essa ousadia. Ok? Senhor, chegou a hora de você romper. A versão NVI. Olha aqui. Já é tempo de agires. Gente, é o salmista falando para Deus qual é o tempo dele, que hora que ele vai. O grau de intimidade é tanto que ele está chegando para Jesus, está chegando para o próprio Deus, ele está chegando para o Criador, aquele que ele entende que é Criador, e está falando assim, ei, bora, gente, cadê você? Entendeu? E eu gosto dessa ousadia, porque é essa ousadia que normalmente a gente não tem. A gente pede essa ousadia para falar com as pessoas, né? E é até bíblico, né? Porque Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia nem de medo, né? Só que essa ousadia aqui só pode ter alguém que fala nos versículos antes que a gente acabou de ler, eu sou seu. Tem intimidade, eu sou seu. Então eu posso falar para você, ei, chegou a hora de você romper, você não tá vendo aqui? E aí ele continua, né? Pois os homens maus continuam quebrando suas leis. Você não vai fazer nada com esse povo. E a gente já viu isso antes, né? A gente já viu pessoas se irritando aí com Deus, usando da misericórdia e da graça dele com pessoas que não são merecedoras, né? A gente vai falar ainda disso também. E aí ele tá falando, ó, é isso, é o que tá no meu coração. Essa aqui é a minha sinceridade. Fico tiririca da vida, porque você não faz nada. O pessoal tá aí, não quer saber da tua lei, você não faz nada. Ok? Aí 127. Verdadeiramente sua mensagem de verdade significa mais para mim do que um cofre cheio de ouro puro. Falamos disso no Salmo 19 ontem. Ó o ouro puro aí de novo, né? 128. Cada palavra que você fala, cada verdade revelada, verdade, está sempre certa e é bonita para mim. Mas eu odeio o que é mentira. Ok? Aí depois, o próximo bloco. Anseio por te obedecer. Ou seja, a próxima letra, né? Anseio por te obedecer. Suas palavras maravilhosas, ó, maravilhoso de novo, são milagres vivos. Acho que a gente já viu isso em algum lugar, né? Olha aqui, de novo uma conexão entre a palavra e a vida. Porque no Salmo 139, Davi vai falar que ele se considera uma obra e as obras, que ele é criação, né, de Deus, e que as obras de Deus, elas são maravilhosas. Ok? Então, embora no contexto aqui não esteja falando de um ser humano, de uma pessoa, vale a pena a gente sempre conectar as palavras, até mesmo por uma questão de memória, até mesmo para a gente não esquecer, para a gente sempre estar ali, né, exercitando, né, a palavra de Deus. Então, as suas palavras maravilhosas são milagres vivos.
Não é de admirar que eu desejo obedecer a tudo que você diz. Né? Então, a palavra de Deus, ela faz o impacto dela na gente é um milagre. E faz com que a gente também coopere com os milagres que Deus quer fazer aqui na Terra. Né? Porque é a palavra de Deus, a palavra não volta vazia. É através da palavra, às vezes palavras não ditas, como a gente viu ontem, também no Salmo 19, é que ganha vida. Falamos aqui que as letras ganham vida, né? 130. Abra a sua palavra dentro de mim. Palavra aqui escrita com P maiúsculo. Ok? Até que a luz da revelação brilhe. Ok? A Tainá lembrou que não é de admirar que os jovens te amam. Isso tá... Você viu em alguma versão? Ou isso tá, é algum outro versículo? Aonde que eu vi isso, Tainá? Isso não é estranho pra mim. Não é de admirar que os jovens te amam. Bom, depois você escreve aí pra mim. Pra me lembrar. Eu acho que a gente viu isso essa semana, né? Ah, é. Relembra... Eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Em Cantares, né? Pois é. É a conexão. Verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Bom. Então, aí... não é de admirar que eu desejo obedecer a tudo que você diz. Verdade. Tá, então 130. Abra sua palavra dentro de mim até que a luz da revelação brilhe. Aqueles com o coração aberto, olha só, o coração aberto que a gente falou bastante hoje, eu falei em oração, senti muito de falar sobre isso. Desculpa. Aqueles com o coração aberto recebem informações sobre seus planos. Gente, olha que importante isso daqui. Grifa aí também, se você estiver grifando, grifa aí, ó. Abra sua palavra dentro de mim até que a luz revelação brilhe. Aqueles com corações abertos recebem informações sobre seus planos, ok? Aí 131. Abro minha boca e inalo a palavra de Deus, porque anseio pela revelação dos teus mandamentos, tá? Então, olha só. A partir desses versículos aí, além de escolher palavras, ele usa imagens, né? Eu abro a minha boca e suspiro em algumas versões, né? Até mais lá embaixo, depois a gente vai ver, em algumas outras versões ele fala jorros de lágrimas fluem dos meus olhos, né? Então, nesse trecho aí de 131 até o 136, ele não só usa a palavra, mas como ele usa também ilustrações para ficar bem entendido, né? E nesse 131, olha só, ele vai falar na NVI, abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos, ok? Aí depois... 132. Volta o teu coração para mim, Senhor, e mostra-me a tua graça, como você faz com cada um de seus amantes piedosos. E na versão NVI, ele vai falar, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como você sempre faz aos que amam ao teu nome. E aqui eu quero abrir um outro adendo. A gente falou sobre a diferença, ontem eu falei para vocês sobre a diferença entre estudo e devocional. O que a gente está fazendo aqui agora é um estudo, tá? O que a gente está fazendo aqui agora é tentando entender, comparando palavras, tentando entender o que esse salmista, o que esse escritor estava querendo dizer. Então nós estamos estudando mais sobre o que o escritor estava passando para nós do que
do coração do escritor nesse momento, né? Do que ele estava querendo dizer, do que o que Deus está falando pra gente, do que Deus está trazendo pra gente. Então, por isso que a gente tá aqui, ó, a gente para versículos, aí presta atenção em uma coisa, em uma palavra, aí vai lá, procura, vê, tenta anotar, vai atrás para entender o que ele estava querendo saber. Então, o que ele estava querendo dizer. Então, olha só, eu pedi para você grifar maravilhosos, e agora eu pedi para você grifar, se você estiver grifando na TPT, os seus amantes piedosos, e se você tiver com a NVI, aos que amam o teu nome. Por quê, gente? Piedade. Quando você ouve piedade, né? O que traz para você? O que você entende por piedade, né? Então, piedade é uma palavra que vem do latim e ela tem 2 sentidos. O primeiro sentido é um amor e respeito, é devoção. É você ser uma pessoa piedosa, é uma pessoa que é devota ao Senhor. É uma pessoa que ama lidar com os mandamentos do Senhor, com o nome do Senhor, que entende. Essa é a pessoa piedosa, ok? E tem um versículo, eu não coloquei aqui, mas lembrei dele agora, que vai dizer assim, Paulo, que vai dizer assim, vocês já têm tudo o que vocês precisam para a vida e para a piedade. Deus já deu para nós tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, né? E muitas vezes as pessoas entendem que é para a vida e para a piedade, essa piedade é para o segundo significado, que é você ter pena de maus acontecimentos com alguém, de males que aconteceu com alguém. É você ter compaixão de pessoas, e que de fato tem também na Bíblia, né? Quando o publicano ele vai, né, diante de Deus junto com aquele fariseu, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim porque tem piedade de mim porque sou pecador, né? Diz que ele batia no peito enquanto o fariseu falava, eu dou o dízimo, ainda bem que eu não sou como esses daí, eu, né, sou muito religioso enfim. O que ele tá falando aqui, gente? Ele tá falando, eu sou piedoso, né? No sentido de devoção, no sentido religioso, no sentido de religiosidade, enquanto o publicano está falando aqui, tem você piedade de mim, né? Tem pena de mim, né? Porque eu sou um pecador, né? Então, as duas palavras ali estão conectadas, são sentidos diferentes, ok? E aqui ele está usando a palavra piedade nesse sentido, os seus amantes piedosos. Então, os seus amantes que são devotos, os seus amantes que amam a tua palavra, que amam meditar. E então, na NVI, ele traduz a piedade, ó, aos que amam teu nome. Então, é o mesmo significado, tá bom? A piedade. 133. Prepare diante de mim um caminho cheio de suas promessas, e não permitas que um só pecado tenha domínio sobre mim. 134. Livra-me da opressão dos homens ímpios, para que eu possa guardar todos os seus preceitos. Sorria para mim, o seu servo amoroso. Gente, eu amo a maneira como ele fala dele para Deus. O seu servo amoroso, né? Sou teu. Você me ama. É muito lindo isso. Instrua-me no que é certo aos teus olhos. Nós estamos no versículo 136 agora, tá? Quando eu testemunho os rebeldes quebrando suas leis, isso me faz chorar incontrolavelmente. Lembra dos jorros de lágrimas que caem dos olhos, né? Vamos lá para o próximo. Sua palavra é verdadeira. É o título, a próxima letra. 137. Senhor, seus julgamentos revelam sua justiça. Os seus vereditos são sempre justos. O motivo por trás de cada palavra sua é pura. Os seus ensinamentos são notavelmente fiéis e verdadeiros. Eu gosto desse motivo por trás de cada palavra sua, que é a motivação da palavra. E vale muito a pena a gente pensar na palavra de Deus e tentar entender a motivação do Senhor. Porque daí a gente encontra aquele prazer que a gente tem falado, né, em obedecer.
aquele prazer, né, da palavra. Então, por detrás de cada palavra do Senhor, lembra que a gente falou aqui que a porta aberta é o Senhor, a gente cantou aqui agora, a porta aberta é você, mas a fechada também é você, a tempestade é você, né? O vento forte é você, o que me faz tremer as pernas também é você, mas o que é bom também é você. Então, o motivo de cada não, eu quero deixar isso aqui pra você. Agora aqui, tô falando com alguém aqui. O motivo de cada não, o motivo de cada porta fechada, o motivo de cada dificuldade, de cada sofrimento, tá? É puro, é bom, tá? No coração de Deus. Então, o motivo por trás de cada palavra sua é puro. 139. Tenho sido consumido por uma paixão furiosa para fazer o que é certo. Tudo por causa da maneira como os meus inimigos desrespeitam as suas leis. 140. As tuas promessas ardem como fogo. É por isso que eu sou um amante da sua palavra. Né? E aqui, na minha versão, tá a palavra com o P maiúsculo. Né? É por isso que eu sou um amante da sua palavra. É por isso que eu sou um amante do que sai da tua boca. É por isso que eu sou um amante de tudo que é teu. Né? E na versão NVI, a tua promessa foi plenamente comprovada. E por isso o teu servo a ama. Tá? Então aqui ele já não usa palavra, ele usa promessa. O que também nos leva a fazer uma conexão com Jesus, pensando bem aqui, né? A tua promessa, Deus prometeu que enviaria, né, um cordeiro que ia perdoar o pecado do mundo, né? E ela foi comprovada, foi enviado, ele tá aqui. Né? Então por isso que o servo ama tanto a promessa, as promessas do Senhor. Eu acho que dá pra ir assim. Bom, 142. A tua justiça não tem fim, é eterna. As suas regras são perfeitamente justas. Ainda que os meus problemas me dominem com angústia, eu ainda me deleito e aprecio cada mensagem que você transmite. Não é de se admirar uma pessoa que entende que a porta aberta é ele, que o que faz tremer as pernas é ele. É uma pessoa que entende que a tempestade é ele, o sim é ele, o não é ele, tudo vem dele. A criação, as coisas criadas são dele, essas coisas reveladas são dele. É claro que ele vai entender que ainda que os problemas dominem com angústia, ele ainda assim deleita na palavra do Senhor, ele ainda assim aprecia cada mensagem que ele transmite. Eu tenho esse versículo colado lá na minha mesa, porque num momento de muita dificuldade foi que eu me deparei com esse versículo quando eu estava fazendo o estudo. Eu estava, assim, num momento de angústia. Era angústia o que eu estava sentindo quando eu estava fazendo eu estava estudando Salmos e cheguei nesse Salmo 119, nesse versículo. E quando eu me deparei com essa palavra angústia, eu falei, uau, isso veio como uma resposta, sabe, pra mim. Ainda que os meus problemas me dominem com angústia, ainda assim, eu me deleito e aprecio cada mensagem que você me transmite, porque às vezes a angústia nada mais é do que um não de segurança ou um não de correção. 144. Dê-me mais revelação para que eu possa viver para você, pois nada é mais puro e eterno do que a tua verdade. E assim a gente termina a terceira letra, né? E na NVI ele vai falar, os teus testemunhos são eternamente justos. Me dá discernimento para que eu tenha vida. Ok? Então, o discernimento, a revelação. Discernimento também pode ser revelação, né? E para quê?
Pra quê? Peraí que a Lu me mandou que define melhor este sentimento pra mim. Qual sentimento, Lu? A angústia? Sobre o versículo 143. Ainda que meus problemas me dominem com angústia, eu ainda me deleito e aprecio cada mensagem que você me transmite. Lu, se você for no 143 da NVI, ele vai falar assim, ó, tribulação e angústia me atingiram. Dificuldades, problemas, circunstâncias, né? Qualquer coisa que você esteja passando, né, que te traz uma angústia, né? Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Então, nós falamos aqui durante a semana que a gente não se apega ao que está acontecendo na nossa circunstância, mas a gente se apega à promessa. E a promessa, que é isso que o escritor aqui nos ensina, né? E a promessa é que ele é bom e que todas as coisas que acontecem estão num controle. Isso parece uma frase clichê, mas é que essa é a única verdade que existe. Então, isso aqui tira um pouco da gente o peso de estarmos em sofrimento. Isso aqui tira, eu acho que o que ele está tentando aqui deixar para nós é que tá tudo bem estar com problemas, estar em tribulação, estar na angústia, e isso vai nos atingir, isso vai acontecer, mas a lei, a palavra, o mandamento, a promessa, a palavra com P minúsculo, a palavra com P maiúsculo, é ela que transmite para nós uma mensagem no qual a gente pode se deleitar. Entende? É através dela, o impacto que a palavra de Deus causa na nossa vida é esse deleite. E é isso que o escritor está tentando fazer com que a gente entenda. Existe deleite na palavra de Deus. Sabe? Existe conforto. A gente falou disso aqui nessa semana também. Nas outras lives tem lá conforto na palavra de Deus. Existe o consolo, né? Então, na TPT ele tá falando, eu aprecio cada mensagem que você me transmite, porque toda mensagem que Deus vai transmitir para nós é uma mensagem, como eu acabei de dizer, ou é para correção, ou é para proteção. Entende? Ou é correção ou é proteção. Qualquer coisa que está acontecendo na vida da gente, qualquer porta que está fechada, qualquer situação, ou é correção ou é proteção. Né? E a proteção você também pode entender, ou até mesmo a correção, tanto a correção quanto a proteção, a gente também pode entender como ensinamento. Porque situações difíceis vão fazer com que a gente aprenda coisas que em situações boas a gente não aprenderia. Sabe? Então, o que ele está querendo dizer é que eu aprecio cada mensagem, não importa se ela é positiva ou negativa, porque aqui ele está falando de negativa, né? Ainda que meus problemas me dominem com angústia, e na NVI, tribulação e angústia me atingiram. Nós estamos falando de uma pessoa aqui que não está numa situação boa. Não está numa situação boa. Mas ainda assim, essa pessoa, ela entendeu a palavra, ela entendeu essa intimidade, essa conexão com o que vem da boca do Senhor, de tal maneira que ela consegue se deleitar, ela consegue confiar, apreciar a mensagem. E eu gosto muito que os teus mandamentos são o meu prazer. Vocês lembram do prazer? O prazer no relacionamento de andar com Deus? Nós já falamos disso aqui, que ele considera a palavra de Deus mais doce do que o mel. A gente falou disso aqui. Mais importante do que o ouro puro. Sabe? É valiosa. É mais valiosa do que o ouro puro. Entende? Então, não importa o que ele está passando.
Ele vai passar pelo que ele tiver que passar, porque ele sabe que no final existe uma motivação, que foi o que a gente acabou de falar aqui, ó, no versículo... foi nos versículos acima, né? No final, a motivação dele, né? Ele conhece o coração dele, conhece o coração do Senhor, e ele sabe que o que está por detrás é puro. Ele sabe que o que está por detrás é bom. Então, entender as afeições, as características do coração de Deus, entender que Deus nos ama, como eu falei, nós somos amados e aceita que dói menos, né? É você conseguir entender que nas tribulações, nas angústias, você consegue apreciar a mensagem que o Senhor está tentando passar para você, porque no final ela é pura, ela é boa, ela é confiável, plenamente confiável, né? Então eu entendi esse sentimento assim. No momento de dificuldade, eu me comprometi a entender isso daqui. Olha, eu tô passando pelo que eu tô passando, é verdade. E eu posso passar pelo que eu tô passando. Eu posso sentir o que eu tô sentindo porque eu tô passando pelo que eu tô passando. Eu me permito sentir. Eu me permito estar angustiada, eu me permito estar em tribulação, tribulada. Eu me permito admitir na vulnerabilidade, a minha vulnerabilidade, eu me permito admitir que os meus problemas, eles têm me dominado. Mas ainda assim, mesmo do jeito que eu tô, mesmo perdendo a cabeça, que nem a gente ouviu na música da Tamires Garcia ontem, quando ele tá na mesa, quando ele é convidado à mesa, né, ou ele senta ou ele vira. Ele tá falando, ela estava falando de dois sentimentos, de duas emoções de Jesus. E é permitido sentir essas duas emoções. Mas é muito importante para nós que a palavra ela tenha um impacto na nossa vida de tal maneira que ao sentir essas emoções, ainda assim, a gente consiga apreciar a mensagem que Deus está tentando nos dar. É nisso que a gente tem que se apegar. Não nas circunstâncias, não no que nós estamos vivendo agora, mas na mensagem. No que Deus está querendo tratar. Tá bom? Entendido, eu posso sentir. Você falou o que eu estava escrevendo. Amém. Então, amém. É isso daí mesmo. Então, é assim, pelo menos é o que Deus tratou comigo, né, gente? Mas aí é aquela coisa, ele tá tratando com a Lu também. Mas é aquela coisa, talvez nos seus olhos vai saltar de maneira diferente. Isso daqui pra mim foi uma rema, né? Isso foi uma rema. Isso foi uma revelação acerca do que eu tava passando naquela ocasião. Por isso que eu compartilhei com vocês. Mas pode ser que vai chegar de uma outra maneira para outra pessoa. Mas se tem uma coisa que a gente não pode mudar, se tem uma coisa que não tem variação, é a palavra de Deus, é a promessa, é o Logos, é o que está escrito, aqui está escrito e a gente não pode negociar. E o que está escrito, seja em uma versão ou em outra, é que tribulação e angústia atingiram essa pessoa. Mas a lei, os mandamentos, a palavra, o que Deus falou, o que saiu da boca de Deus, é o prazer dessa pessoa. E não o que está acontecendo ao redor. Seja bom ou seja ruim. Isso a gente não tem como mudar. Isso está escrito e está escrito. Que o escritor está dizendo, isso aqui a gente não muda, que o escritor está dizendo que ele foi atingido, ele está num momento difícil, né? Mas ele aprecia as mensagens que o Senhor transmite. Não importa como. Não importa qual que é o modus operandi. Ok? Então, 144, gente, dê-me mais revelação para que eu possa viver para você. O amante insatisfeito de novo, né? Pois nada é.
Desculpa, pois nada é mais puro e eterno do que a tua verdade. Quem é a verdade? Ok? Beleza. Dito isso tudo, eu vou correr aqui então, agora. Talvez eu ó lá. Dito isso tudo, eu queria te pedir, novamente eu vou falar para vocês que a gente hoje vai fazer, o que a gente tá fazendo é mais estudo, tá bom? Mas olha só como o estudo também é interessante, como Deus revela coisas no estudo. Porque quando a gente fala estudo, parece que vem uma coisa, uau, estudo, palavra, buscar significado, não sei o que. Você sai um pouco da emoção e entra um pouco na razão. Você sai um pouco do emocional e entra no racional. Mas não é verdade. Olha como o Logos está conectado com a rema, tá bom? Vamos lá. Anota aí, então, algumas palavras. Já te pedi para anotar algumas, né? Que foi maravilhoso e foi piedoso e piedade. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas palavras. Olha só. A palavra piedade eu já expliquei um pouquinho, né? Mas eu queria ir a fundo dessa palavra com você. A palavra piedade, a palavra piedoso, piedosamente, elas são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento, tá? E muitas vezes elas são mal entendidas, como eu falei lá. Quando a gente fala piedade, quando a gente fala piedoso, a gente vai direto para a pena de alguém, a gente vai direto para a compaixão, né? Essa palavra é uma palavra que vem do latim e tem esses dois significados, como eu já disse, que é amor e respeito às coisas religiosas, a religiosidade, a devoção e pena dos maus que acontece com alguém, né? Compaixão, comiseração, né? Que vai estar no dicionário, no novo dicionário Aurélio, ela vai estar como comiseração. Então, tá vendo o que é o estudo? O estudo é a gente ir e buscar o que fala o dicionário, o que fala o Google, o que fala, né, as escrituras, e você tentar entender essa palavra, ok? Isso é o estudo. E isso leva tempo, por isso que quando a gente vai fazer isso, eu aconselho, sim, você fazer estudos, mas se tem uma prática que eu acho que a gente não pode abrir mão, é o devocional. Por isso que é bom a gente saber a diferença. Não dá pra gente fazer estudo sempre, porque isso requer tempo da gente. Mas devocional dá pra gente fazer, porque devocional é fazer isso daqui que a gente fez agora com o versículo 143. É você pegar aqui e falar o que ele tá querendo dizer. E aonde eu me encaixo nisso? Qual que é a minha situação com ele? Peraí, epa, tem uma conexão aqui. Ele estava angustiado, eu também estou angustiado. Caraca, é resposta. É resposta. Sabe assim? Ou então, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Deixa eu entregar aqui o devocional. O que ele pode ser também? O devocional ele pode ser simplesmente você acordar e falar assim, Senhor, fala que a tua serva te escuta. Sabe? Fazer Samuel. Alinha Samuel. Senhor, fala que a tua serva te escuta. Qual que é o plano para hoje? O que tá no teu coração hoje? Conta aqui para mim. É devoção. É você ter a devoção, é você acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas e é uma devoção que se torne uma adoração. Ok? Entendeu aí? Só pra... Igreja Universal do Reino de Deus. Fala que eu te escuto. Eu fui no Samuel, né? Eu prefiro o Samuel. Fala que a tua serva te escuta. Ok. Bom, então, na piedade, né? Na linguagem popular e muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra tem um segundo sentido e traz a ideia de compaixão, ok? Mas, isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o sentido... Ó, gente, o Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, ó a confusão onde entra aí, tá? A piedade no Antigo Testamento era mais de pena, né? Já no Novo Testamento, o sentido normalmente é o primeiro.
Então isso explica pra gente por que a TPT usa piedade e por que a NVI usa misericórdia. Entende? Porque a TPT, ela leva mais para você ser devoto a Jesus, você acreditar, você tem tudo a ver com Jesus. Ok? Então, no Novo Testamento, esse sentido vai mais para devoção, vai mais para o respeito às coisas que Deus criou, às coisas que Deus revelou. Tá bom? Então, quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no temor a Deus. Ok? Vai acontecer de ter versículos sim que ele está falando de piedade em algumas versões, que ele vai falar de piedade no sentido de misericórdia. E a gente precisa prestar atenção nisso, mas na maioria das vezes a piedade ele está falando, pessoas piedosas são pessoas devotas. São pessoas que consideram importante viver na santidade, que estão ansiando viver na santidade, tá bom? Então, eu vou deixar aqui alguns exemplos, né, do sentido original, como por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10, que é aquele lá que vai falar de mulheres que professam ser piedosas, né? A palavra grega aqui seria teosebeia, que a gente espera que é assim que pronuncia. Seria teosebeia, né? Que inclui Deus, Theos, né? Como objeto principal da devoção. Teosebeia, ou seja, as mulheres que professam ser piedosas, as mulheres que consideram a devoção algo importante, as mulheres que vivem na santidade. João 9,31 usa uma forma da mesma palavra, onde é traduzido pessoas que temem a Deus. A mesma palavra, teosebeia, está lá, e que a tradução seria teme a Deus. João 9,31. Então, outras palavras gregas também vão ser traduzidas como piedade, piedoso, piedosamente, especialmente a palavra eusebeia, tá? E outras que são da mesma família. Então, o sentido principal destas palavras, anota aí, quando você ouvir piedade, piedoso, piedosamente, o sentido principal, que é onde eu quero chegar, é louvor, reverência e devoção. Então, quando você ouvir vida piedosa, para piedade, é isso. É para uma vida de louvor, é para uma vida de reverência, é para uma vida de devoção. E embora a gente está falando aqui de salmos, né? Isso explica, como eu disse, o porquê, né? Essa conexão de cantares com com Jesus já no Novo Testamento. Então é por isso que ele vai usar algumas palavras, ele pegou a tradução já sabendo disso, já conectando isso com o Novo Testamento e colocou piedade, tá? Bom, mais uma explicação aqui. Veja como este entendimento esclarece alguns versículos. Vamos lá. 2 Timóteo 3,12 diz que: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o que você vai encontrar em algumas versões. 2 Timóteo 3,12. Coloca aqui para mim como é que tá a sua versão. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O sentido de mostrar a compaixão para com os outros, o sentido de mostrar misericórdia, ela não está encaixada aqui.
E muita gente vê aqui que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todas as pessoas que vão fazer, que vão ter compaixão vão ser perseguidas? Todas as pessoas que vão fazer o bem, que vão olhar com misericórdia para as outras pessoas, que vão, vão ser perseguidas? Não. O sentido aqui é mostrar devoção. Todas as pessoas que vão andar na santidade, todas as pessoas que vão entender Jesus como o único suficiente Salvador, vão ser perseguidas. Todas as pessoas que vão adorar, que vão dar louvor a Jesus, vão ser perseguidas. Entenderam? 1 Timóteo 3,16. Ele vai dizer assim, ó, que grande... Peraí. Que grande é o mistério da piedade. Né? Só que aqui ele não tá falando também de ser só com os outros. Ele não anula a grandeza de sermos piedosos, mas ele não está falando só disso, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, peraí. 1 Timóteo 3,16, ó. Ai, meu Deus. Porque eu acho que veio uma coisa aqui em 1 Timóteo. Que eu anotei, eu acho que é alguma coisa que não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, né? E aí, olha só o que ele tá falando aqui sobre os bispos e os diáconos, né? E ele tá falando, depois ele vai continuar, ou até antes, deixa eu ver antes, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Olha só, tá vendo? Ele tá falando sobre o comportamento na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, né? Então, tá falando, não há dúvida que é grande o mistério de adorar a Deus, de louvar a Deus, de estar na casa de Deus, né? Porque depois ele vai falar por quê que não há dúvida. Porque Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Por que você vai louvar Jesus? Por que você vai adorar Jesus? Por que você vai ser devoto? Lembra do que eu falei, da gente sempre fazer pergunta? Né? Enquanto que, agora anota isso daí, enquanto que em Tito, Paulo vai falar lá no capítulo 1, versículo 8, que ele vai dizer que já a palavra piedoso no sentido de mostrar compaixão e hospitalidade, mas você já vai perceber que o contexto é outro, né? Então, ali ele vai usar no grego ósios, que é escrito com H-O-S-I-O-S, ósios. Aqui em alemão a gente diria rosios, né? Porque é com H, ósios, né? Que quer dizer santo, que quer dizer puro, devoto a Deus. Tá bom? Vamos lá. A nossa palavra piedade, então, descreve dois grandes mandamentos, que é Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Anota aí, depois a gente vai passar tudo isso, tá, gente? Que é a nossa palavra piedade, né? Mas o mistério... Mas em qual versículo você tá falando? Esse versículo que a gente acabou de falar? De Tito ou de Timóteo? Bom,
Então, a nossa palavra é piedade. Vou esperar você responder aí, depois eu comento alguma coisa. Na nossa palavra piedade descreve os 2 grandes mandamentos. Em 1 Timóteo 3,16. Na TPT ele fala o ministério da justiça no lugar de piedade, tá? E a justiça com... depois eu vou olhar. Aham. Pois o mistério da justiça está além de qualquer dúvida. Uhum. Mas tá dentro do sentido ainda, né? Do exercer a justiça, né? A nossa palavra... Peraí que eu me perdi aqui agora. A nossa palavra piedade descreve os 2 grandes mandamentos, né? Mateus 22, de 37 a 40, né? E o sentido mais comum no Novo Testamento vai enfatizar... sim, justiça ainda sendo piedade. Uhum. Tá, uma coisa não anula a outra, né? Ok. Então, o Novo Testamento enfatiza o primeiro, que é amar a Deus. Então, a gente pode se esforçar para ser verdadeiramente piedosos, né? Porque um significado, querendo ou não, está conectado com o outro, que é o que a Tainá acabou de dizer aqui, né? Uma coisa não anula a outra e, embora sejam 2 questões diferentes, as 2 se conectam, ok? Vamos lá, para o versículo 132, a misericórdia. Vamos falar rapidinho sobre a misericórdia. Misericórdia. O significado seria sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em alguma desgraça, dó, compaixão, piedade, né? E o outro seria um ato de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência, né? Então, a misericórdia é um sentimento de compaixão. Só que eu queria falar assim, né? Despertar esse sentimento de compaixão despertado pela miséria alheia. E a palavra misericórdia tem origem latina, eu já vou falar o que eu queria falar. E a misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, que era o que eu ia falar. Miserere, que é ter compaixão. E cordis, que é coração. Ter compaixão do coração. Ok? Então, significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com as pessoas. Né? Então, gente, olha só. Quando a gente clama, tem misericórdia de mim, a gente volta para aquilo que a gente estava falando de Jesus ter passado por tudo que a gente já passou. Né? Só que muito mais do que isso, porque aqui tá falando de ter uma compaixão, né? Mas eu diria o seguinte, misericórdia é esse miserere, essa miséria, e a córdia, o coração. Eu costumo sempre dizer, quando a gente pede a misericórdia de Jesus, ou vou dizer mais, não só quando a gente pede. Peraí, risca isso daí. Não é quando a gente pede não, mas quando Deus fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? Porque ele vai falar que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Peraí, gente, saiu aqui. Que ele é fiel e que por causa das misericórdias dele que a gente não é consumido. Eu vou mais a fundo, vou dar uma ilustração para vocês que me tocou muito. Eu não sei onde eu ouvi, mas nunca mais eu esqueci, tá? E ela vai dizer assim, ó, que a misericórdia é a miséria
lembra da palavra miséria e da palavra coração. E quando Deus nos dá a misericórdia, é como se Ele estivesse colocando o coração dele na nossa miséria. Sabe? É Deus entrar com o coração dele no nosso coração miserável. Então, é ele vir com a grandeza do coração dele e querer entender, e querer acolher, e querer se compadecer da miséria do nosso coração. Eu não sei como é que isso chega pra você, mas pra mim foi muito forte. E aí foi o que me ajudou a entender a diferença entre a misericórdia e a graça. Né? Porque a misericórdia, né, é quando Deus não dá pra gente aquilo que a gente merece. É quando Ele vem e conhece a miséria do nosso coração e não dá pra gente o que a gente merece. Ele tem compaixão, Ele tem pena. Já a graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da miséria do nosso coração, Ele sabe da nossa falta de capacidade. Ele sabe que a gente nem é digno, mas Ele nos dá coisas, bênçãos, ouvido, atenção. Entenderam? Então, quando a gente fala misericórdia divina, né? É Deus perdoar os pecados da gente. É Ele entrar com essa graça. A gente não é digno, a gente não merece perdão. No entanto, Ele conhece, Ele entra na nossa miséria, na miséria do nosso coração e nos favorece com a graça. A graça. Tá? A outra palavra, vamos rapidinho e aí a gente já vai acabar, gente. A palavra maravilhosos, que ele vai usar maravilhoso demais, né? A maravilha. O que é maravilha? Algo que causa admiração, né? É aquilo que contém maravilha, é algo extraordinário. E aí eu queria que você pensasse nisso por um minuto, sobre as palavras que você usa regularmente quando você acha que algo é estupendo, quando você acha que algo é uau, de nota máxima, de 10 em 10, né? Qual é a palavra que você usa para descrever isso? Então, maravilhoso, isso é maravilhoso, pode não ser a sua palavra, assim como nem é a minha. Eu uso top, eu uso tremendo, eu uso muito tremendo, né? Mas o escritor aqui, ele usa a palavra maravilhoso. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso eu lhe obedeço. Ok? No versículo 130, né? Aqueles com o coração aberto, né? Entenderam que os testemunhos dele é 10 em 10. O que Deus fala, o que Deus vive, o que Deus deixou, os mandamentos, os prescritos, as palavras, os preceitos, as palavras, é maravilhoso, é 10 em 10. E aí, o Salmo todo de 119 nos traz uma explicação, né, do porquê ser maravilhoso, ser exuberante, ser extraordinário, digno de conter admiração. O porquê que a palavra de Deus é digna de conter admiração? Que ele vai considerar isso daqui tudo maravilhoso.
E essa mesma palavra é usada, conforme a gente já falou lá, essa mesma palavra é usada para falar de nós mesmos diante de Deus. Porque Ele nos chama de obra perfeita. E as suas obras são maravilhosas. Então, de alguma forma, gente, a gente precisa aprender, sabe o quê? A enxergar o que Deus enxerga. O motivo de muita baixa autoestima. Buscar na ciência, ou buscar só na ciência, ou buscar só na consciência humana o autoconhecimento. A gente falou disso aqui essa semana. A gente tem que buscar o conhecimento do alto, porque quando a gente busca o conhecimento do alto, automaticamente você começa a conhecer o coração de Deus, você começa a enxergar, ou pelo menos aprender a enxergar, começa a aprender a enxergar como Deus enxerga. E como é que Deus nos enxerga? Não é a partir do que a gente faz, mas é a partir do que Ele criou. E tudo que Ele faz é perfeito. Ah, significa que eu tenho que sair me vendo perfeita por aí? Não, você sabe que não é isso que eu tô falando. Né? Só tô falando que existe um Deus, um Criador, que criou você e que Ele vê você como maravilhoso. Né? Bom, aí, vamos lá para as sugestões, então? Isso daqui eu quis só mostrar para vocês mais ou menos como que faz os estudos. Que vocês viram que foi um pouquinho diferente, né? Do que a gente veio falando nesses últimos dias, porque era um estudo meio que misturado com um devocional, né? Apesar de que hoje também, eu acho que a gente falou bastante disso, né? A gente também pode trazer para um devocional, porque não foge muito. Mas eu só quis mostrar para vocês como que seria feito um estudo, né? Então, devocional é uma coisa rápida, devocional é uma coisa que você vai ali, entra, né? Tenta tirar uma mensagem daquilo ali, se deleita naquela mensagem. E o estudo você vai a fundo, vai buscar a palavra, vai buscar o grego, vai buscar a tradução, vai comparar as versões, vai discutir com alguém depois, né? Isso é estudo, estudar, conhecer e a fundo. Sugestões. De sugestão, eu queria deixar hoje um estudo de mais palavras. Tem muitas outras palavras aqui, principalmente porque esses trechos que a gente leu, ele tá bem diferente nas traduções NVI, e que é a que eu uso aqui. Também na nova tradução de linguagem de hoje tá diferente, e a TPT. Então, se você tiver um tempo, lê de novo e vê aí qual palavra que você gostaria de ir a fundo, de conhecer na sua tradução, na linguagem que a gente usa, né, no país onde a gente está, que é muito interessante também. Quando eu vou traduzir algumas coisas aqui pro alemão também, tem uma outra revelação, né? E, bom, gente, conclusão de tudo que a gente falou, qual que, no final das contas, a gente continua no mesmo assunto, na mesma coisa que o salmista está tentando falar pra gente. Qual que é o impacto da palavra de Deus em nossas vidas? Seja a palavra presença, seja a palavra falada, seja a palavra não falada, como a gente falou no Salmo 19 ontem, né? Qual que é o impacto? Então, versículo 130 vai responder pra gente. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, a palavra de Deus, o impacto dela, né? Na versão NVI, aqueles com os corações abertos, né?
vai receber informações sobre os planos do Senhor. Ou seja, intimidade. Coloca aí, intimidade. João 15:15, ele vai dizer que ele já não nos chama mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu, Jesus, eu tenho chamado vocês de amigo. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu estou compartilhando com vocês. Assim disse Jesus. Então, esse é o impacto do contato com a palavra de Deus. É você conhecer os planos do Senhor. É você entender. Ele não somente fala, vai e faz, porque eu tô mandando. Não. É um faz, e eu te explico por quê, eu te explico pra quê, eu te explico onde, eu te explico como, e eu vou com você. E eu tô com você. Obedece. Que vai dar certo. Então o salmista ele só entendeu isso e é isso que ele quer. Eu me comprometo a obedecer, eu dispus meu coração a obedecer. Não importa o que aconteça comigo, a tua palavra para mim é mais importante. O que você falou para eu fazer, eu vou fazer e pronto. Não interessa o que vai acontecer, o que as pessoas estão falando ao meu redor. Não tem nada mais importante do que o que sai da tua boca. Seja como for. Seja revelado, seja criado. O que vem de você, para mim, é mais valioso do que o ouro. O ouro puro. É maravilhoso. Né? E aí, no versículo 132, ele vai usar o que o nosso Deus... que Deus sempre faz. Faz como você sempre fez. Na versão NVI, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre faz aos que amam o teu nome. Nós falamos bastante da versão do versículo 132, né? E aí, na TPT, volta o teu coração para mim, Senhor, e mostra-me a tua graça, como você faz com cada um de seus amantes piedosos. Essa foi a versão TPT. Mas você viu que na NVI ele fala como você sempre faz. Como você sempre faz. Em Lamentações, no capítulo 3, do versículos 22 até o 25, ele vai dizer assim que as misericórdias do Senhor, elas são as causas da gente não ser consumido. E a gente falou sobre misericórdia. A gente falou sobre a piedade, né? E por quê que elas são as causas da gente não ser consumido, gente? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E elas vão se renovando a cada manhã. Deus é fiel. Faz parte da natureza dele ser fiel. E olha só, todos os dias quando a gente acorda, Deus vem visitar a miséria do nosso coração. Anota isso aí. Todos os dias, quando a gente acorda, Deus vem visitar a miséria no nosso coração. Fielmente, todos os dias. E eu quero concluir falando dos versículos 133 e 134. Quero deixar eles aí para você meditar. Versículos 133 e 134, tá? As palavras de Deus, gente, elas é quem vão dirigir os nossos passos, ok? E a gente já falou isso aqui nessa semana. Andar nos caminhos do Senhor significa liberdade. Não é verdade que nós não somos livres porque não andamos nos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário. Existe fora do caminho do Senhor uma prisão
que nos dá a sensação de uma falsa liberdade. Essa é a realidade. E esse escritor aqui está tentando colocar isso na nossa cabeça. Ele usou 176 versículos, o Salmo 119, o maior da Bíblia, para inculcar isso na nossa cabeça. Existe prazer no obedecer. Existe prazer no conhecer a palavra de Deus, no gastar tempo, no se relacionar com o que Deus quer para nós. E o inimigo, ele tá tentando convencer a gente exatamente o oposto. Tá bom? Mas andar nos caminhos do Senhor vai libertar a gente do pecado. Andar nos caminhos do Senhor vai evitar que a gente faça má escolha? Talvez não. Mas que a gente perceba a má escolha e que a gente volte atrás, como a gente falou ontem. Davi fala, né? Sonda o meu coração e vê se há em mim iniquidade. Não vê se eu tô fazendo aqui a coisa certa. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quando você for meditar no versículo 133 e 134, pergunta para Deus se existe alguma área da sua vida que você não tem liberdade, que você tá presa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, gente. Foi para a liberdade. Tá bom? Então, pergunta aí para Deus se existe algum lugar, alguma área da sua vida que você não tem liberdade. E eu quero deixar, então, como conclusão, liberdade. Além de você procurar as palavras que você... que eu sugeri para você procurar no Salmo 119, eu queria que você refletisse também nessa palavra. Liberdade. Tá? E eu quero orar. E a gente vai terminar e eu vou liberar vocês para ir viver este sábado que Deus nos deu. Tá bom? Obrigado, tá? Que você esteve aqui com paciência. A gente demorou um pouquinho mais do que os 90 minutos prometidos. Mas, como eu disse, eu espero que... Eu confio que essa mensagem, ela tem um propósito. E ela vai cumprir o propósito dela. Em algum dia, em algum lugar. Tá bom? Então vamos orar. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Papai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Obrigada, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui, pelo tanto que o Senhor tem derramado sobre nós nesses momentos aqui de live. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece as misérias do nosso corações e o Senhor sabe exatamente tudo que nós necessitamos e o Senhor tem falado conosco, tem usado situações, usado coisas, momentos para nos corrigir, para nos proteger, para nos acertar, para nos alinhar. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te agradecer. Em outras palavras, nós queremos Te agradecer pelo sofrimento, pela tribulação, pelas angústias, pelas dúvidas, pelas portas fechadas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por momentos em que nós derramamos lágrimas e mais lágrimas diante de Ti, suplicando desesperadamente por uma solução, por uma resposta. Obrigado, Senhor. Mas nós também queremos Te agradecer por momentos bons, por momentos
felizes por momentos como esse aqui, Senhor, onde a gente pode estar na Tua mesa, porque a Tua mesa, ela cura. Em momentos, sim, que a Sua palavra, ela vai iluminar o nosso coração. E nós queremos Te agradecer, Papai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai. Quero Te pedir, Senhor, para que o Senhor direcione os nossos passos. Para que o Senhor direcione os meus passos e os passos de quem está escutando isso aqui agora, de quem está assistindo isso aqui agora. Em nome de Jesus, eu declaro que os nossos passos serão agora iluminados pela Tua lâmpada, que é a Tua palavra, iluminados pela Tua luz, revelação. Em nome de Jesus, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas emoções estão caminhando agora, em nome de Jesus, para a liberdade. No nome de Jesus, eu declaro liberdade para todos nós. Ah, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Maravilhoso é um dos Teus nomes, é uma das Tuas características. Maravilhoso, conselheiro dos fortes. Ah, Jesus, Tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o ômega, o alfa, aquele que era, aquele que há de vir. Tu és o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Jesus, nesse sábado, nessa manhã. Nós nos rendemos à Tua soberania, nós nos rendemos ao Teu governo, nós nos rendemos à Tua justiça. Ah, Senhor, nós nos declaramos aqui piedosas diante de Ti. E nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos porque nós descobrimos um lugar onde a gente pode colocar os nossos olhos e a nossa esperança, e esse lugar é na Tua volta. Nós ansiamos a Tua volta, assim como esse salmista aqui é um amante insatisfeito. Nós permanecemos sendo amantes insatisfeitas. Nós esperamos a Tua volta. Não tá bom, não tá bom. Foi tudo aqui hoje revelado, foi falado, isso alegra o nosso coração, mas quer saber, Jesus, não tá bom. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais até o dia em que nós estivermos face a face. Nós queremos mais. Ah, Senhor, eu declaro uma vontade no coração de quem está assistindo essa live aqui agora, uma única vontade, que é de Te buscar incansavelmente, Te buscar, em todo tempo Te buscar, nas adversidades Te buscar. É, Senhor, em nome de Jesus, porque há prazer nessa busca. É o mesmo prazer que existe no encontro. Porque quando a gente busca, a gente encontra. É buscar algo, é procurar algo que na verdade você já até sabe onde está. É, Senhor. Eu entendo isso daqui como quando eu preciso de algo aqui dentro da minha casa e eu sei exatamente aonde está. Eu não fico com aquele sentimento desesperador de que e agora eu preciso disso e não sei aonde está, eu vou ter que ficar buscando até encontrar. Não! É aquele sentimento de que eu preciso disso, eu sei aonde está, eu vou lá. E eu acho. Ah, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Seja louvado. Ah, seja louvado nessa manhã. Seja louvado, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a gente não merece. E a gente sabe disso. A gente sabe que a gente faz parte do grupo dos vulneráveis. A gente não merece. Mas
O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E nós encerramos assim mais um dia, te agradecendo, colocando nossos corações no teu coração, na tua mão, colocando as nossas emoções nas tuas mãos, colocando as nossas dificuldades nas tuas mãos, colocando também as nossas alegrias, os nossos prazeres, a nossa paz, toda na tua mão. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Esse nome precioso é o teu nome. Jesus. Existe prazer em falar esse nome. Jesus. 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 Ah, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu és rei. E o Senhor vive. E está entre nós. No meio de nós e em nós. Escolheu o nosso coração para morar. Esse coração aqui que nós falamos, que é miserável. O Senhor, um rei, morando em nosso coração, miserável. Só o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. E de novo amém. Gente, quase 10 horas. Eu não vou pedir desculpa, tá bom? Porque quando eu comecei, eu orei e falei pro Espírito Santo fazer o que ele quisesse. Então, tá aqui. O que eu tinha pra entregar, eu entreguei. Tá? E o que eu tinha pra receber, eu também recebi. Então, é isso. 2 horas de palavra. Tá? Bom sábado, bom final de semana, tá bom? De repente eu tô com essa palavra na minha cabeça desde a hora que eu me dei conta que hoje é sábado, então eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O sábado, ele é um dia de descanso, né? Então eu não sei como é que você tem corrido aí. Eu não sei nem se você vai ver isso num sábado, talvez você vai ver em um outro dia, mas hoje é sábado. E eu tô sentindo de falar aqui sobre o descanso, tá bom? Não sei, tem alguém que vai ouvir, porque eu já ouvi, tá, gente, sobre o descanso. Deus já falou comigo já, mas ele tá falando aqui agora de novo, então eu acho que é pra alguém. Descanso. Apesar de que às vezes a gente ouve, mas não entende ou não obedece, né? Então eu prometo que eu também vou trazer para mim essa palavra para reflexão. Mas eu sinto que Deus está falando aqui sobre descanso. Então eu não sei como é que você acordou aí com a sua cabeça cheia de plano, cheia de coisa, cheio de, né, vou fazer e acontecer. Não sei. Dá uma atenção para essa palavra também, tá? Além da liberdade, além da piedade, além da misericórdia, além da maravilhosa, dá uma atenção também aí para descanso. Descansar. E o descansar nem sempre é colocar os pés para cima, né? Ó. Descansar. Tá entrando como uma flecha. Amém. Amém. Então tá bom. Então, meus amores, eu tô por aqui, qualquer coisa, tá? Se quiser orar, se quiser compartilhar comigo qualquer coisa, é só me chamar. Eu tô aqui por ele e para ele, tá? Então, um beijo e obrigada mais uma vez. Até mais. Amanhã, 8 horas, domingo, a gente vai falar de novo. Então, tá? Beijo.